Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar de modelos atômicos. Cerca de 500 anos antes de Cristo, Leucipo e Demócrito de Abdera imaginaram que toda a matéria era formada por minúsculas partículas, aos quais eles chamaram de átomos. De onde que vem essa concepção? Eles perceberam que a areia de uma praia, de um deserto, quando olhada de longe, é algo contínuo, não é divisível. Mas quando a gente chega de perto, a gente percebe que ela é formada por minúsculas partículas ali. Então eles pensaram, olha, será que a matéria não tem o mesmo comportamento? De longe é algo contínuo, mas quando a gente chega de pertinho, é formado por menos partículas menorzinhas. Eles chamaram essas partículas de átomo, porque eles imaginavam que quando a gente pegasse uma porção de matéria e fosse dividindo em pedacinhos cada vez menores, chegaria um momento que chegaríamos a uma partícula fundamental, ao qual a gente não ia conseguir dividir mais. E eles chamaram de átomo. A é um prefixo que vem tanto do grego quanto do latim, significa não. E tomo vem de tomos, que significava divisível. Átomo, então é não divisível. Era um princípio apenas filosófico, tá? Não tinha nenhum dado experimental para provar isso. Por isso a gente não considera esse como um modelo atômico. O primeiro modelo atômico é o modelo atômico de Dalton, onde John Dalton realizou os experimentos e, para explicar as leis de Proust e Lavoisier, que já eram conhecidas naquela época, ele postulou que o átomo era sempre uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Todo elemento químico é formado por pequenas partículas chamadas de átomos, que são esferas maciças, indivisíveis e indestrutíveis. Bom, professor, mas o que varia do átomo de um elemento químico para outro? Varia a massa e o tamanho. É isso que variava entre um elemento químico e outro. Tá? Então, a representação do átomo, do modelo atômico de Dalton, é similar ao que é uma bolinha de bilhar. A gente conhece o modelo atômico da bola de bilhar. Consegui explicar muito bem as leis conhecidas até a época, mas no começo do século XX foi descoberta a eletricidade. E aí surgiu um problema. Tá? A eletricidade ela era um fenômeno que provinha de todos os metais que eram testados. Ela era formada por pequeníssimas partículas de carga negativa. Essas partículas eram menores do que o átomo. Como que a gente vai explicar isso? O modelo atômico do Dalton não fala em carga elétrica. E além disso, ele não explica como que pode ter partículas menores ainda que o átomo. Dessa forma, o Thomson elaborou um modelo novo, ao qual ele falava que os átomos são esferas, são maciças e são indestrutíveis. Esse é o modelo atômico chamado de pudim de passas. Bom, vocês já viram alguma vez um pudim de passas? Eu nunca vi. Por isso eu gosto de chamar de modelo atômico do panetone. Porque o Thomson falava que o átomo, então, ele era uma esfera formada por uma pasta positiva e os elétrons aqui incrustados nela de carga negativa. Professor, não ficou um pouco parecido com o modelo de Dalton? Mais ou menos. Porque nessa concepção de átomo, a gente já começa a ter a ideia que os átomos já não são mais indivisíveis, aqui eles já são divisíveis. E aqui eles têm carga elétrica, positiva da massa e negativa dos elétrons. Então, a evolução do modelo atômico de Dalton para Thomson foi a ideia da existência de elétrons e de uma carga elétrica da matéria. Beleza, pessoal? Certo? Então, no próximo vídeo a gente vai trabalhar os conceitos relativos aos demais modelos atômicos. Por agora, são os modelos atômicos de Dalton e de Thomson. Beleza, galerinha? Até mais!